exposição da Palavra de Deus, portanto, vai ser feita pelo nosso irmão David Gomes e nós vamos ficar a orar para que o Senhor o use. Bom dia, irmãos. Quando eu estava a preparar a mensagem para vos comunicar esta manhã, eu achei que devia falar-vos de alguma coisa e ter um cuidado para... Pensei assim, se eu tivesse que falar alguma coisa aos irmãos no domingo e que fosse, por exemplo, a última oportunidade que eu tivesse para falar alguma coisa a eles, o que eu falaria? Sim, porque a vida não são 2 dias, mas às vezes é menos do que isso, é muito rápido. E nós temos de ter o cuidado de quem tem a responsabilidade de vir aqui falar, muito embora tudo seja importante, há coisas que muitas vezes são mais urgentes para se falar. E tive o cuidado de escolher um tema, e eu acho que é um tema que eu não importaria de falar se fosse eventualmente a última vez que eu falasse. Qual seria o tema que eu falaria? E eu escolhi este tema que tem a ver com a perspectiva eterna. Que Deus me ajude a conseguir explicar-vos este tema que é tão importante de uma forma simples, com base bíblica e de uma forma muito prática. Eu uma vez li, e antes de entrar no tema assim, a sério, a história de um primeiro-ministro inglês que chamava-se William MacDonald, que foi 4 vezes primeiro-ministro durante o século XIX, na parte final do século XIX. E ele, uma vez, teve um encontro com um jovem que foi-lhe pedir recomendações e conselhos para a sua vida académica, a sua vida profissional, a sua vida. E o William MacDonald chegou-se ao pé dele e disse assim: então, tu o que é que tu queres fazer? Bom, agora quero tirar, respondeu ele, eu quero tirar agora acabar o colégio, então e depois? Depois eu quero tirar um curso de Direito, tal como o senhor também tirou. Muito bem, então uma coisa importante. Então e depois? Depois eu quero exercer Direito, ser um bom advogado, exercer em causas sociais, cuidar dos mais oprimidos, dos mais carenciados. Muito bem. Então e depois? Depois queria entrar no Parlamento, ser deputado, servir a Inglaterra, ser alguém famoso como o senhor. Sim, é algo muito honrado. Sim. Então e depois? Bom, depois queria-me retirar com honras, escrever as minhas memórias. Fantástico. Então e depois? Depois acho que morro, não é? Então e depois? Nunca tinha pensado nisso. Então, meu jovem, você agora vai para casa, vai abrir a Bíblia e vai pensar na eternidade, depois venha falar comigo novamente. Eu nunca mais me esqueci. Nós, às vezes, programamos a nossa vida e pomos... fazemos um plano disto, coisas legítimas. Ninguém está a dizer que é errado, mas pôr Deus fora da equação, não considerando a eternidade apenas a vida presente, é um erro crasso. É um erro crasso, porque há uma coisa que não tem volta, que é o tempo. E quando o tempo passa, não volta atrás. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 11. Hebreus 11, versículos 23 a 28. Vamos guiar-nos pela história de Moisés, o relato de Moisés, e vai ser estes os nossos versículos base para esta manhã. Tudo o resto eu vou citar, que é para conseguir sintetizar e falar aquilo que tenho para falar. Hebreus 11, versículos 23 a 27, aliás, em vez dos 28 a 27. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Escolhido antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Nós vemos aqui a história de Moisés, um relato do que é que se passou com Moisés. Que ele decidiu abdicar, neste caso, das mais-valias que teria em instantes do palácio. Não só abdicou disso, como se associou com o povo de Israel, suportando a afronta, suportando todo o desprezo. Enfim, um pouco por aí, temos aqui a descrição. Vemos aqui que Moisés é o exemplo vivo de alguém que não vivia para o aqui e para o agora. Não vivia para o presente. Se ele pensasse no presente, ele cuidaria dos seus interesses. Mas Moisés não pensou em nada no presente. Nada. Ele era um homem de foco. E já dizia Steve Jobs, foco significa dizer não a centenas de boas ideias. Não havia nada errado em ser faraó, por exemplo. Só que Deus tinha outros planos para ele. E como os outros planos para ele não pensava por ser faraó deixava de ser uma boa ideia.
Ele tinha foco, ele tinha visão, ele sabia que a vontade e aquilo que ele deveria fazer era a vontade de Deus. E naquele momento não era seguramente ser faraó, até porque, segundo Josefo, havia grandes probabilidades de ele ser o futuro faraó. E não me admira nada. Naquele momento, não tenho dúvidas que o diabo se calhar aliciou com isso. Tu se calhar podes vir a ser um faraó. E ele abdicou de tudo isso. Abdicou de tudo isso não pelo presente, mas com uma perspectiva eterna, com uma perspectiva futura. Ele recusou o brilho do mundo. Nós vimos que, pela fé, não foi por outro motivo qualquer. Bom, isto estava pano para mangas, mas eu não vou me dedicar a 100% ao estudo deste versículo, mas queria tirar aquilo que tem a ver com o tema desta manhã. Pela fé, Moisés, sendo já grande, não era nenhum menino, não foi pressionado, era uma pessoa perfeitamente madura, tomou a decisão que ia tomar a seguir, sabendo das consequências da mesma decisão, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não tenho dúvidas que Moisés, a certa altura da sua vida, deu-lhe um clique. Ele olhou para o Egito, olhou para aquela idolatria, olhou para aquela violência, olhou para aquele estado de coisas e eu não me identifico nisto. Eu não me identifico nisto. E pela fé, o clique de Deus, ele sentiu, eu tenho que sair deste lugar. Não interessa, eu estou aqui, eu tenho riquezas, eu estou bem, mas eu não gosto disto, eu não me sinto bem, eu não sou feliz aqui. Porquê? Porque não há riquezas que o preenchiam. Porque se fosse, não tinha razões nenhumas para sair. Certo? Ele saiu tendo tudo o que qualquer homem poderia ter. Ele saiu porque não se sentia bem. Ele saiu porque aquele não era o lugar dele. Ele saiu porque ele não era feliz. Ele pensou no futuro. Ele tomou esta decisão à luz da eternidade, não à luz do presente. E eu recordo que o Egito, na altura, era a superpotência mundial. Portanto, ele tinha condições de poder vir a ser o responsável dessa grande nação. No entanto, ele abdicou de tudo isso. Porquê? Porque não olhou para o presente. Eu queria, desde já, alertar-vos, porque todos nós temos os nossos Egitos. E os Egitos, é uma forma de expressão, é tudo aquilo que quer se intrometer entre a vontade de Deus, que nos quer sufocar. Há um versículo que vemos em Timóteo, em que Paulo alerta um jovem, diz assim, eu cito, está em 2 Timóteo 2,4, não vejam, ouçam. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Não está nada de errado em termos negócios na vida. O que está de errado é embaraçar-nos por eles. Todos nós temos a obrigação de sustentar a nossa família. É algo essencial. Se não o fizermos, estamos a dar um mau testemunho. O mal disso é quando deixamos que os negócios, outra coisa qualquer, nos sufoquem e que não deem tempo para absolutamente mais nada. Para Deus e para outras coisas importantes. Aí é que está a questão do embaraço. Não havia nada de errado, se calhar, em que Moisés fosse faraó. Até poderia ser um ótimo faraó. O que estava de errado é que isso implicaria esquecer Deus. E implicando esquecer Deus era um embaraço. Sendo um embaraço, não convinha nada. E Moisés percebeu isto. Moisés olhou para o presente e viu que o presente não era bom e pensou, bom, eu vou tomar esta decisão que vai me custar muito, mas eu vou tomar esta decisão tendo em vista ao futuro, tendo em vista uma perspectiva eterna. E é isso que nós devemos ter. Eu vou-vos contar uma história que se passou, e vou ter algumas, e verídica, assim como as outras também são, pelo menos foi onde eu vi, era assim mesmo, que conta a história de um jovem banqueiro que certa vez estava a passear numa estrada íngreme, tipo passear na Serra da Arrábida, onde se vê os precipícios ali mesmo ao lado. Estão a ver? E com o seu BMW novo. Ele teve um problema, e o que eu sei, e o que eu li, é que ele resvalou, foi contra o separador, e o carro ia cair pelo precipício, mas ele conseguiu saltar antes. Mas ao saltar antes, o seu braço ficou preso no carro e arrancou o braço. Havia um carro que ia atrás e que imediatamente parou e que foi ter com ele e encontrou esse jovem banqueiro aos gritos. Ele gritava, ai o meu BMW! Ai o meu BMW! E a pessoa que tinha acabado de chegar disse-lhe assim, ouça lá, você não tem mais nada com que se preocupar. Você já viu que está a seu braço? Ai, o meu novo Rolex! Ai, o meu novo Rolex! Irmãos, isto não é história, isto aconteceu. E vocês podem achar, este homem é louco. Não, isto é o que nos acontece quando nos embrenhamos muito neste mundo. Nós perdemos o discernimento. Perdemos o foco. E o alvo das nossas emoções, em vez de ser Deus, passa a ser as coisas. E quando perdemos as coisas, ficamos desesperados. E sabem, irmãos, nada é adquirido nesta vida. Quando vivemos a nossa vida em função de pessoas, quando vivemos a nossa vida em função de coisas, elas de um momento para o outro podem clique. Então e depois? A nossa felicidade está dependente disso? Irmãos, não vivam para o presente. Não vivam. É um conceito que eu vos dou, que a Bíblia vos dá.
E eu ontem estava na ponte 25 de Abril, fui levar um pequenino à casa dos meus sogros, e no regresso estava o locutor a falar, agora vai passar a música que ressignifica a verdadeira utopia humana. A música de John Lennon. E há uma parte da música, depois-me a ouvir aquilo, há uma parte da música em que diz assim, que vocês sabem. Imagine all the people living for today, yeah. Living for today. É isso que as pessoas querem. Irmãos, o que a Bíblia diz é, vivamos para o presente, mas pensando no futuro. Se fizermos isso, o nosso presente vai ser melhor. Se tomarmos as nossas decisões do presente pensando no amanhã, vai ser melhor o presente. E o que o mundo ensina é o contrário, porque nós estamos num quadro que não quer saber de Deus para nada. E que só ensina, vivam o presente, gozem o presente. Não querem saber do amanhã, porque o amanhã logo se vê. Enjoy the present. Aproveitem o presente ao máximo. É o que esta música queria dizer. E é o que as pessoas cantam, é o que as pessoas desejam. E esta música é um quadro perfeito da realidade humana. Um quadro perfeito. A segunda coisa que eu vejo aqui nesta passagem de Moisés é que ele não só recusou ser chamado filho da filha de Faraó, isto é, ele recusou o brilho do mundo, isso revela a perspectiva eterna, como também ele escolheu a aflição, a identificação com o povo de Deus e a consequente aflição e dores por isso mesmo, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés, ao tomar esta decisão, ele estava-se a colocar numa situação em que ele ia sofrer necessariamente. Ele estava identificando-se com o povo de Deus, ele estava a zelar pelos interesses de Deus. Ele estava a zelar pelos interesses do povo de Deus. E isto também é ter perspectiva eterna, irmãos. Nós, quando zelamos e quando nos preocupamos com os interesses de Deus, estamos também a ter uma perspectiva eterna. Ele não se preocupou com ele sabia que isso ia lhe trazer dores, mas ele zelou e preferiu identificar-se com o povo de Deus, mesmo que isso acarretasse dor e sofrimento para ele. E não havia nada de lógico nisto. Não havia nada de lógico nisto. Só que eu tenho a certeza que Moisés via mais acordado que os egípcios todos a dormir. Ele via muito mais acordado do que aquela gente toda a dormir. Porquê? Porque ele tinha Deus. E não só. Porque ele tinha foco na eternidade. Ele não se baseava nem vivia tendo em conta o presente. Deixa eu contar-vos uma outra história. Em 1955, o Sr. Akira Morita, já vão saber quem é, ele inventou, é um indivíduo, uma cabeça fantástica, ele inventou o primeiro rádio portátil. Ele gastou imenso dinheiro para inventar o primeiro rádio portátil. Passado pouco tempo, depois de ele ter gasto a sua fortuna, apareceu uma proposta para ficar com essa patente. E isso implicava um dinheiro fantástico. O que é que vocês fariam quanto a isso? Vocês aceitariam essa proposta? A maior parte das pessoas, sim. Mas ele não aceitou essa proposta. Porquê? Porque ele sonhava em vender ter uma marca e ter produtos feitos por ele, não entregar aquilo a outros, e queria continuar a fazer coisas. Ele via longe, ele pensava a longo prazo. Mais tarde ele conseguiu criar o primeiro leitor de cassetes e o primeiro leitor de CDs portátil. Eu estou a falar-vos da Sony. A Sony só existiu porque o criador dela não pensou no curto prazo. Se ele pensasse no curto prazo, a Sony não existia neste momento. Uma parte dos produtos que hoje conhecemos não existiriam ou seriam consideravelmente diferentes. Isto é um exemplo humano, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas que exemplifica a importância de nós, se nos negócios é importante, quanto mais na vida espiritual. Na nossa vida diária, no nosso presente. Temos em consideração nas decisões presentes o futuro. O futuro. Porque o presente é uma gota, a eternidade é um oceano. Nunca se esqueçam disso. Estas duas decisões, e quais foram? Rejeitar o brilho do Egito, de ser filho da filha de Faraó. E a segunda decisão foi, além disso, porque ele não só saiu do palácio, ele podia ficar numa casinha no Egito, ter sido do palácio. Não. Ele saiu do palácio, não se quer identificar com o filho da filha de Faraó, como sendo filho da filha de Faraó, mas além disso, ele além de sair do palácio, eu além disso vou-me ter e vou-me considerar como judeu. Ele identificou-se com o povo de Deus a seguir. Ele tomou duas decisões que representam um quadro perfeito de como é que deve ser a vida humana mesmo nos dias de hoje. A vida de um crente. A separação dos palácios significa, no fundo, transporta-nos para a conversão. Retirar a saída do mundo. Ok? E mesmo a salvação, nós quando nos salvamos temos que ter perspectiva eterna. Ninguém se salva sem pensar que a eternidade existe. Nós quando nos salvamos estamos a revelar perspectiva eterna. E revelamos perspectiva eterna numa outra coisa, que é no dia-a-dia. Que é identificarmos a partir de então com o povo de Deus e com os interesses de Deus. Se o fizermos, estamos a revelar a segunda parte na perspectiva eterna. Estas são as duas grandes colunas da perspectiva eterna e depois vamos ver outras mais práticas daqui para a frente. Mas estas são as principais. Salvação,
revela a separação. O segundo versículo tem a ver com a identificação diária com os interesses de Deus. E isso é a segunda parte de uma perspectiva eterna. Se eu analisar as duas decisões que ele tomou, eu posso tentar explicá-las por várias razões. Porque ele queria fazer a vontade de Deus, é verdade, e isso também revela a perspectiva eterna. Porque ele via a longo prazo, tinha foco, perspectiva eterna, e já falámos sobre isso. Porque não se queria prender ao mundo, aos negócios desta vida, tinha perspectiva eterna. Mas também, versículo 26, porque tinha em vista a recompensa. Porque tinha em vista a recompensa. Está no versículo 26. Pergunta que vale 1 milhão de euros. Será que ter em vista a recompensa é um desejo errado? Será que ter em vista viver na fé, tendo em vista a recompensa, é um desejo errado? É sempre melhor agir por amor. Mas não é errado pensar na recompensa. E eu vou-vos mostrar que não é com versículos bíblicos. Nós vemos que além de Moisés, Abraão, que pela fé chamado obedeceu, lemos no versículo 10 do capítulo 11 que esperava a cidade, recompensa, que tem fundamentos da qual o artífice e construtor é Deus. Mas não só. No versículo 13 do capítulo 11, vemos que todos os outros santos incógnitos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, e agora, mas vendo-as ao longe, querendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que lhes deu força para fazerem e para serem mártires e para serem peregrinos foi verem ao longe as promessas, recompensa, agarrarem-se a elas e aguentarem. Foi isso que lhes deu força. Mas sabem, vou-vos dar uma grande novidade. Deus diz que nós devemos enriquecer. É verdade, eu não estou aqui a mentir. Nós devemos enriquecer e entesourar. Mas o quê? Eu vou citar. Enriqueçam em boas obras, repartam boamente, entesourem para si mesmos o quê? Um bom fundamento. Para agora? Não, para o futuro. Está escrito em 1 Timóteo 6, 18 a 19. Irmãos, não há nada de errado quando estamos a passar por dificuldades. Pensar, eu vou resistir, porque se eu me safar disto, se eu resistir, Deus vai ter alguma coisa especial para mim. Isto é bíblico. Podemos pensar assim. Isso vai nos dar forças no meio das dificuldades. Isto é um bocadinho agora. Mas quando isto acabar, Deus vai ter alguma coisa especial para mim. Foi isto que deu força aos outros, é isto que pode nos dar força a nós também. Mas além da recompensa, existe outro motivo que nos deve levar hoje a ter uma perspectiva eterna. Aparentemente não é agradável, mas não é tão mau assim. Tem a ver com o Tribunal de Cristo. Eu tinha que falar nele. Não podia passar e sem dizer nada sobre isso. Tribunal de Cristo. Eu vou-vos citar um versículo, 2 Coríntios 5, 9 a 10. Pois que muito desejamos, Paulo estava a falar, ser desagradáveis a Deus. No fundo, o objetivo de Paulo era ser agradável a Deus. Quer presente, quer ausente. Mas porquê que queria ser agradável a Deus? Porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo queria ser agradável a Deus, porque sabia que tinha que prestar contas a Ele. E, portanto, ele tinha que condicionar e viver o seu presente, sabendo que mais tarde, no futuro, ele tinha que prestar contas por aquilo que fez. Paulo e todos nós. O que é que não é o Tribunal de Cristo? Ok? Não é para determinarmos se entramos no céu ou não. Estejam descansados. Porque isso não está posto em causa. Nós somos crentes. Aliás, o facto de nós irmos ao Tribunal de Cristo é a prova de que nós somos crentes, porque só lá vai quem é crente. Ok? O grande trono branco é para os perdidos. A Bíblia diz que o seguinte, em Hebreus 8:12: serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. Resumindo, também não serve para castigar pecados, porque o Senhor diz que não se lembra deles. Então o que é que eu vou lá fazer? O Tribunal de Cristo serve para quê? Eu vou citar Romanos 14, 10 e 12. Mas tu porque julgas teu irmão, ou também porque desprezas teu irmão. E agora atenção. Pois todos havemos de comparecer ante o Tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Irmãos, o Tribunal de Cristo serve para quê? Serve para prestarmos contas da nossa vida a Deus, desde o momento da salvação até então, e para aferir a qualidade e o significado da nossa vida como cristãos. Eu vou-vos dar um exemplo prático que vocês vão perceber. O Tribunal de Cristo é como se fosse um exame de avaliação, mas que não condiciona o nosso chumbo. Entendem? Vamos ser avaliados. Como é que nos portamos? Como é que os dons que Deus nos deu, como é que os aplicamos? Mas Deus não nos vai chumbar. Nós vamos passar o ano na mesma. Vamos ser avaliados. E também é o local para Deus recompensar quem se portou bem. Não temos que ter medo. Mas atenção, não podemos esquecer que isto existe. Para quê? Para que hoje tenhamos cuidado em viver bem. Isto é viver tendo em conta uma perspectiva eterna. Viver tendo em conta o amanhã. Sabem? Porque as coisas não acabam quando morremos. Tudo começa a partir de então.
E hoje vou demorar um bocadinho mais tempo do que o meio-dia. Peço desculpa, irmãos. Mas não vou demorar muito mais. Quais são os benefícios em ter uma perspectiva eterna? Quais são os verdadeiros benefícios? Eu vou começar então na parte mais prática e depois vou terminar mesmo de forma muito prática com exemplos do dia-a-dia. Quais são os benefícios? Olha, o grande benefício, e já dizia Jim Elliot, uma frase muito importante, que louco é aquele que não abdica do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Louco é aquele que não abdica do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. O verdadeiro tesouro, o nosso verdadeiro tesouro, quando nós vivemos pensando na eternidade, é um tesouro que nunca mais pode ser roubado. Que não pode ser destruído. Que está seguro. Irmãos, todos aqueles... Vejam aquele homem, aquele banqueiro. Aquele banqueiro, quando comprou o BMW, o seu novo Rolex, e outras coisas que ele seguramente teria, ele achava, isto vai ficar comigo até ao fim dos meus dias, vou passar de pai para filho, e pronto, será sempre da nossa família. Ficou num ápice sem um braço, sem um Rolex e sem o BMW. E a pergunta é, vale a pena investir aqui nisto? Nas coisas que passam, nas coisas que não têm validade, nas coisas que, passado pouco tempo, não estão cá. Muitas vezes nós morremos antes de as ter. Há pessoas que começam com os gigantes palacetes e não aguentam até ver a casa pronta. Vale a pena isso? Irmãos, mas tenham confiança, porque tudo aquilo que nós entesouramos do outro lado não nos será tirado, não será roubado, não será destruído, terá seguro. Quem tem alguma coisa nesta vida está sempre preocupado. Até que ponto é que não me vão tirar? Estas coisas não nos tiram o sono. Porquê? Porque é Deus que promete que vai guardar por nós. Primeira vantagem. Segunda vantagem. Podemos viver hoje com menor ansiedade. Sabe porquê? Porque quando eu vejo o carrão do meu vizinho ou a casa da minha vizinha, eu não fico tão ciumento. Porque sei, isto não tem importância, isto passa tudo tão depressa. Então vivo sem ansiedade. Não estou sempre à procura de ter a última coisa, o último gadget, o último iPad, o último iPhone, porque a minha vida não é isso. Entendem? A ansiedade reduz significativamente, porque o nosso foco não está aqui. O nosso foco está no depois. Terceiro, nós conseguimos suportar melhor a adversidade. Sim, quem está a passar um mau momento, por exemplo, de saúde, sabe assim, este sofrimento é uma gota no meio de um oceano de alegria que eu vou ter depois. E isto dá alento, isto dá força, isto dá coragem. Isto ajuda muito. Quarto, estaremos melhor preparados para ser avaliados por Deus. Pois, quando chegamos ao tribunal de Cristo, nos portarmos melhor aqui, vamos ter outros prémios, vamos ter outras... Deus vai falar de forma diferente connosco e vai ser muito melhor. Quarto benefícios. Estou mesmo a terminar. O que é que uma perspectiva eterna pode parecer? Uma forma prática dos dias de hoje. Em termos teóricos, ter uma perspectiva eterna significa focar-nos naquilo que nós, no fundo, não podemos ver, em vez de nos focarmos naquilo que nós podemos ver. Isto é teoria. Mas na prática, o que é que isso significa? Vou-vos dar vários exemplos do dia-a-dia e vocês vão se identificar com eles. Primeiro, são 13 exemplos. Passa, por exemplo, a investir tempo ao fim do dia a ler uma história, por exemplo, ao nosso filho, que o marcará muitas vezes para sempre, em vez de aproveitar esse tempo para ver uma novela ou para ver um jogo de futebol, daqui a umas horas não nos lembramos do que vimos. Isso é ter perspectiva eterna. Passa muitas vezes, segundo, por falar de Cristo aos nossos amigos e continuar insistindo, mesmo que a reação inicial seja negativa. Eu agora retirei uma coisa que o Carlos colocou ontem no Facebook, de Jonathan Edwards, que eu achei que se adaptava aqui, que diz assim, Jonathan Edwards a falar dele próprio: eu sei para pregar com 2 objetivos em mente. Primeiro, que todas as pessoas deem a sua vida a Cristo. Segundo, que ninguém mais lhe entregue a vida ou não, render-lhe a minha. Isto é, mesmo que os outros não entreguem a vida, eu vou continuar a render a minha a Deus. Isto é ter perspectiva eterna. É continuar a insistir mesmo que os outros desistam, eu vou continuar a falar. Isto é ter perspectiva eterna. Terceiro, passar tempo. Passa por ter tempo para ouvir um crente a falar dos seus problemas e não ter a nossa agenda super cheia. Isto é uma coisa prática que revela a perspectiva eterna. Quarto, passa por investir um pouco do nosso dinheiro na igreja na obra missionária em vez de comprar o último iPhone. Isto é ter perspectiva eterna. Passa por orar e ler mais a Bíblia, que nos fala do mundo real, e ocupar esse tempo, em vez de ver o tempo que deveríamos, a ver, por exemplo, programas de entretenimento e novelas que retratam o mundo virtual e fantasioso. Sim, porque muitas vezes nós temos tempo, só que o ocupamos em coisas que não queremos abdicar. Que é a novela, que é o telejornal, que é outras coisas, que são importantes, são válidas, mas se calhar era o tempo que nós tínhamos para ler a Bíblia. E estou a falar para aqueles que têm pouco tempo, porque os que têm muito tempo ainda podem fazer isso noutras alturas. Passa por escolher, ponto 6, acreditar e aceitar o que Deus diz da Bíblia sobre um facto e não depender dos nossos sentimentos, por mais fortes que eles sejam. Isto é ter perspectiva eterna. 7. Passa por não nos queixarmos porque não temos a casa do vizinho ou o carro do primo, mas viver contentes com o que temos. 8.
Passa por orarmos sobretudo com ações de graças, sabendo que Deus está no controle e entregarmos a Deus o que não depende de nós, o que não está a correr tão bem. 9. Passa por confiarmos que as provações não durarão para sempre, em vez de nos queixarmos e desistirmos. 10. Passa por confiarmos que Deus tem um plano para mim, mesmo que não perceba o que Ele está a fazer na minha vida, e não me virar contra Deus só porque eu não o entendo. 11. Passa por avaliar as circunstâncias à luz da Palavra de Deus e não a Palavra de Deus à luz das circunstâncias. 12. Passa por sabermos que o plano de Deus para o mundo está concretizado. Será concretizado. E não estar ansioso pela crise económica em que vivemos, como se Deus não tivesse no controle. 13. Passa por partilhar o Evangelho, ainda que tenhamos tido um daqueles dias, mas não arranjamos desculpas. Isto é apenas alguns exemplos práticos do que é que significa ter perspectiva eterna no dia a dia. Não são coisas teóricas, não são coisas do outro mundo, são coisas que todos nós podemos fazer. Termino com duas histórias verídicas. 4 de julho de 1952, Florence Chadwick, a primeira mulher que nadou no Canal da Mancha, ida e volta, entre a Normandia e a Inglaterra, ida e volta. Quis fazer o mesmo teste, uma coisa similar, na Califórnia, entre a Ilha Catalina e a costa californiana. O dia estava frio, a água estava gelada e havia nevoeiro. Lançou-se ao mar. Nadou. Desistiu. Não conseguiu. Quando chegou à terra, percebeu que estava a 1 milha da costa. E disse assim: se não fosse o nevoeiro, se eu conseguisse ter visto a costa, eu tinha feito um esforço adicional. Lição importante. Na nossa vida, irmãos, não tiremos o foco de Deus, não tiremos o foco da eternidade. Porque senão a nossa vida será-se uma vida insípida. E muitas vezes estamos tão perto de conseguir as coisas. O que nos pode dar alento é justamente pensarmos na eternidade. Pensarmos no que está, no destino. No nosso destino. Ela tirou, a nevoeiro não lhe permitiu ver o destino. E porque ela não conseguiu ver o destino, ela achou que estava longe demais e não estava tão perto. Irmãos, nunca vivamos sem ter o foco na eternidade. Senão a vida é insípida, não vale a pena. Última história. 2 meses depois, ela tentou e conseguiu. Isto é importante também dizer. Última história. 14 de abril de 1912. Sabem o que aconteceu neste dia? O Titanic embate num iceberg. Às 10 da noite. 4 horas depois, ele naufragava com centenas de pessoas a bordo. Uma mulher já estava no bote salva-vidas. Isto aconteceu, não é história. E o bote estava a descer e ela diz: para, tenho que ir ao meu quarto. Deduz que tinha sido no princípio, para ela poder ter tempo para sair. Então ela foi buscar, dentro de 3 minutos, ela foi ao quarto dela. O quarto dela já estava com água pelo meio. Mas ela era uma pessoa muito rica e que tinha joias a boiar por aquilo tudo. O que é que vocês acham que ela foi fazer? Não foi buscar as joias. Não foi. A questão é essa. Ela viu um cesto de laranjas e tirou 3 laranjas. E foi correr para o bote salva-vidas. História, lição. Quando estamos perto do fim, os nossos olhos abrem-se para aquilo que é mais importante. Ela não ia comer diamantes, não ia comer anéis, mas as laranjas podia comer. 1 hora antes, ela tinha, à mesma circunstância, ela tinha tirado os diamantes, tinha tirado as joias. Se não tivesse em perigo. E tinha valorizado isso. De repente, 1 hora depois, ela valorizou mais as laranjas. Porquê? Lição. Que não seja preciso estarmos perto da nossa morte, da nossa partida, para dar importância àquilo que é eterno. Porque poderemos não ter tempo. Que o Senhor nos abençoe.